Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Um forte abraço, desde já. Aquele like que fortalece cada vez mais o nosso canal Endel, meus amigos. Nós vamos colocar aqui duas pautas interessantes, que é uma pauta bem positiva, né? Uma pauta que entusiasma, e outra pauta mais pé no chão. A positiva é justamente o Ferran Soriano, que tem um discurso bem interessante que mostra este Bahia que está sendo construído e a perspectiva para o futuro. A outra fala é um pouco mais pé no chão do jornalista Mauro César, que gerou uma repercussão grande entre os torcedores do Bahia. Muitos viram de uma forma negativa, mas eu acredito que é justamente um pouco mais de ceticismo, esperando para ver acontecer, e nós vamos analisar sim estes dois momentos. A primeira é justamente o Ferran Soriano. Ele fala justamente tem um português bem claro, né? Tá de parabéns aí o Ferran. Fala aí, meu querido. Eu quero dizer três coisas para vocês. Primeiro, sejam bem-vindos. Esta é a sua casa. É muito importante para nós vocês entenderem a sua casa. Não é que vocês estão convidados na casa de alguém. Manchester, o City Football Group, o Manchester City é a casa de vocês. Eu quero muito que vocês pensem nesse lugar aqui como a sua casa na Europa. No último jogo, eu estava em Copenhague, numa reunião da UEFA. Então, acordei às 3 horas da manhã para assistir o jogo de vocês numa tela e em outra tela o jogo do Santos e o jogo do Vasco. O clube tem um vídeo de 25 minutos sobre o que aconteceu o último dia. Eu pedi para esse vídeo fazer uma versão de 3 minutos em inglês e mandamos pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Esta fala de Ferran é bom a gente dar uma pausa, porque mostra um comprometimento e um profissionalismo, né? O profissionalismo é de acordar cedo, 3 horas da manhã, né, para assistir os jogos que estavam acontecendo no Campeonato Brasileiro, não somente do Bahia, foi igual a mim também, muitos torcedores, né? A galera ficou acompanhando os outros jogos também, o jogo do Bahia, o jogo do Santos, o jogo do Vasco da Gama também. Fortaleza venceu a equipe do Santos e o Bahia vencendo o Atlético, nós estamos na primeira divisão. E a questão do profissionalismo, né? De você estar ali sempre conectado com o que está acontecendo com os seus projetos. Então, bem interessante aí a fala do Ferran Soriano, que vamos dar continuidade. Milhões de visualizações. E eu adoro esse vídeo. Adoro todo o vídeo. Adoro dois momentos mais do que os outros. Um é o Nelson. Onde é que é o Nelson? Nelson, Quando tá ele aí, diz, Nelson. não tem amanhã, é hoje. Você se lembra? Você estava no vestiário gritando como louco. Não tem amanhã, não tem amanhã, é hoje. E eu acho que isso expressava o que era o momento. Não? O momento não era para deixar nada, era para dar tudo no campo. Eu acho que a gente não teve muita sorte, porque perdemos o jogo contra o São Paulo no último minuto. Empatamos o jogo contra o Atlético Mineiro no último minuto. Não, contra o América Mineiro, não, contra o Paranaense. E depois, o América Mineiro foi um dia... Eu não me lembro ver um jogo com tantas chances que a gente não conseguiu marcar. Então, chegamos no final, numa situação muito difícil, mas vocês resolveram e a gente ficou muito contente. Dois momentos, o Nelson gritando, não tem amanhã, é hoje. E depois o que o Rogério falou, ao final, que eu acho que é uma definição do que é a vida, não? Quando ele falou para vocês, o mais importante é a amizade, o vínculo, e o fato que vocês vão ter uma puta de uma história para contar. Porque essa é uma puta de uma história, como no último dia vocês conseguiram deixar o Bahia na primeira divisão. E era muito importante mesmo, muito. Mas o meu terceiro ponto, e o mais importante, é a outra história começa hoje. Agora, Ótimo. não estamos para não ser rebaixados. Claro. O nosso objetivo é outro, o objetivo de vocês é outro. O objetivo é fazer o Bahia campeão. Não dá para dizer se vai demorar 1 ano, 2 ou 3. Eu não sei. Mas vamos fazer isso. O compromisso é esse. O meu compromisso, o compromisso do grupo e de todos é fazer o Bahia campeão.
Perfeito, meus amigos, perfeito. O compromisso do grupo é fazer o Bahia campeão. Isso é com muito trabalho, com as falas que o Ferran Soriano falou, né? Do Rogério Ceni também, é a confiança e a qualidade da equipe, trabalho bem sucedido nos outros setores também. Então, uma fala muito positiva, entusiasma e dá para perceber que de fato o objetivo é esse. Após um 2023 ruim, o Bahia vai no mercado, traz jogadores interessantes e mostra que de fato o objetivo é ser campeão. Se vai acontecer em 2024, 2025, 2026, nós sinceramente não sabemos. Precisamos que os fatos aconteçam. E é nesta fala que o Mauro César se atém. Por mais que o Ferran Soriano é um pensamento positivo, entusiasmado, como nós torcedores e eu também, eu estou sinceramente muito entusiasmado e motivado para ver este novo Bahia. No entanto, o pezinho no chão tem que ser colocado. E ouvir outras vozes é importante. O próprio Ferran Soriano, ele fala, ele não sabe se vai ser campeão agora em 2024, 2025, 2026 e quem sabe? Ninguém sabe. Nós precisamos que as coisas aconteçam, que os jogos aconteçam, que o desempenho dos atletas seja um desempenho muito bom, porque de fato, se a gente olhar o Bahia, ele está fortalecido. E o Mauro foi num ponto certo. O Bahia está fortalecido, mas com relação a ele mesmo. E com relação aos outros, nós temos que ver os jogos acontecer. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro estão se fortalecendo, outras equipes também estão se fortalecendo. O que é importante é no dia que acontecer os jogos, as partidas. Nós vamos ver o desempenho do Bahia. O Bahia vai precisar do elenco, não somente de 11 jogadores. O Bahia, por exemplo, vai precisar muito do Everton Ribeiro. Mas pode acontecer de um jogo, 2, 3, ele não poder participar. E aí nós vamos ter o elenco, Cauli, Idem, Caio Alexandre, Jean Lucas. Todos jogadores provavelmente não vão fazer todos os jogos. Então, o Bahia tem que ter o elenco para que, quando houver a necessidade, os jogadores que entrarem vão manter o mesmo nível ou um pouquinho menos, que a gente sabe que o Everton Ribeiro é um jogador muito particular, tem uma habilidade extraordinária, o Cauli também, o Jean Lucas e tantos outros jogadores do Esquadrão de Aço. Então é bom pensar sobre um outro ponto de vista, uma outra visão. E uma visão que, na minha opinião, não desrespeitou. Pode ser cético, pode ser incrédulo, mas o ponto de vista do Mauro é observar os fatos. O que vai acontecer? Existe um Bahia forte no mercado inegável. Por quê? Porque os fatos aconteceram. Trouxe o Everton Ribeiro, trouxe o Caio Alexandre, apresentado recentemente. Então, a voz do outro é importante, meus amigos. Nós não podemos ficar somente dentro da nossa bolha. Ela é importante? Muito. Mas olhar para o lado de fora, se você puder ler a Alegoria de Platão, você vai entender muito do que eu estou falando com relação a você estar dentro da bolha, também fora dela. Eu vou colocar aqui o nosso Mauro César, jornalista, né? Está em redes sociais, todo mundo conhece o Mauro. Ele teve um ponto de vista e eu quero colocar aqui um trecho na qual ele menciona, ele fala sobre o que ele pensa da atual situação do Bahia. Lembrando que a gente não pode sair do contexto do programa, que foi muito elogioso com relação à atuação do Bahia no mercado. Eu vou colocar em um outro vídeo também outros jornalistas do mesmo programa que tiveram uma visão muito otimista com relação ao Bahia de hoje. Mas eu vou me ater somente nesse vídeo ao caso do Mauro César, que repercutiu mais entre os torcedores do Bahia. Tá aí. Mauro César, o que falar da declaração do Rogério Ceni, que está empolgado com o projeto do Bahia, o projeto do Grupo City, Mauro? Eu acho que muito vai depender muito do que vai acontecer daqui para frente, do nível de investimento, da manutenção desses investimentos e do Bahia conseguir montar equipes de fato competitivas em campo. O ano passado foi bem assustador, né? O Bahia já tinha investimentos no ano passado, já como SAF, e quase foi rebaixado. Escapou por um milagre. Teve dificuldade com o Renato Paiva, o Rogério teve muitos altos e baixos. Eu acho que é um pouco precoce para fazer esse tipo de previsão. Até porque os jogadores que o Bahia contrata elevam o patamar do Bahia, mas não coloca no patamar, no andar mais alto do patamar mais alto dos times brasileiros. Tem times melhores, elencos melhores que o Bahia. Agora ele cresce, claro, ele se qualifica melhor. Então tem que haver mais investimentos, mais tempo de trabalho para conseguir chegar nesse patamar. Aí vai depender muito da disposição dos donos do Bahia, né, que é o Grupo City, agora é o dono, tem um dono,
em fazer investimentos. E investimentos de donos não sabe como, em 10 anos, sabe lá o que vai fazer? Eu não tenho a menor ideia. O John Textor vai ficar 10 anos investindo no Botafogo? Será? A 777 do Vasco, como é que vai ser? A gente não sabe, na verdade não sabe. SAF é SAF. SAF tem um dono ou um grupo de donos, né? Quando, no caso do Vasco, é uma empresa. E eles definem ali de acordo com as suas estratégias. E o detalhe, quando tem muitos times pelo mundo, que é o caso do John Textor, tem vários times, a 77 tem vários times, e o Grupo City tem aí vários times, depende de qual é a prioridade deles. Hoje eu quero investir aqui, quero botar dinheiro ali, esse mercado é mais interessante para mim. Então é muito difícil você prever, imaginar, ter a certeza, não tem como ter certeza de que vai haver investimentos contínuos por 10 anos. Tá aí, meus amigos, o que o Mauro César fala. É importante, volto a repetir, ter um outro ponto de vista, né? Ele espera os fatos acontecer como qualquer jornalista, os fatos devem acontecer. Ele não trabalha com futurologia, né? As coisas acontecem e são analisadas. É evidente que a perspectiva do Bahia, o Grupo City, é muito boa, excelente. Não vou me ater a falar da 777, do John Textor, não conheço tão bem assim. Até a própria City, eu particularmente não conheço tão bem assim, como está no contrato, por exemplo. No entanto, a fala do Ferran Soriano, o que o Fred Caldeira falou também em recente conteúdo que ele deixou no seu canal, de um otimismo muito grande, porque ele percebeu e viu a atmosfera do Grupo City na tratativa com o Bahia lá em Manchester. Então isso nos deixa muito esperançosos, o torcedor. E eu confesso para você que eu estou sim acreditando que o Bahia irá conseguir o título, como o Rogério Ceni falou. Daqui a 10 anos o Bahia deverá sim estar levantando taça nacional. Eu acredito que até antes, se o que o Mauro falou, se houver investimento, tem que ter tempo mesmo, a equipe maturar, entender melhor, jogar sempre, as coisas vão de fato acontecer, como o Ferran Soriano também imagina. Agora, é evidente que com todo o otimismo não tem como cravar o próprio Ferran Soriano, não tem como falar se em 2024, 2025 ou 2026. Pode acontecer em 2024, seria ótimo, excelente. Uma coisa importante, o Bahia está competitivo. Pode haver alguma equipe melhor do que o Bahia? Pode e tem. A gente cita o Flamengo, por exemplo. Mas na hora que o jogo acontecer, a partida acontecer... Ora, meus amigos, o Bahia jogou contra o Corinthians na arena do Corinthians, 5-1 Bahia. O Bahia chegou jogando com o Atlético Mineiro, 4-1 Bahia. Então, existe sim uma equipe competitiva. Ela precisa agora ter confiança, bem treinada e, se for o caso, ser mais reforçada para que ela possa justamente levantar a taça que todos nós, torcedores do Bahia, estamos aguardando. Meus amigos, canal Wendel, meus amigos, Jogando Duro e Arrebentando, pede o seu like, sua inscrição também. E se você puder copiar o nosso link e colocar nas suas redes sociais, será excepcional. Forte abraço a todos vocês, teremos mais conteúdos durante o dia. Valeu!